Cúpula da Amazônia. Que fim deu a Cúpula da Amazônia afinal, Sara? Então, Tamira, a Cúpula da Amazônia aconteceu nos dias 8 e 9 de agosto e, aparentemente, muitos agentes internacionais, dentre eles estados e ONGs, depositaram bastante expectativas nesse encontro, sabe? Especial aqui quanto à assunção de compromissos objetivos, né, mesmo, concretos de recuperação ambiental. Mas o que aconteceu foi que as metas comuns de desmatamento e a não vedação à exploração de petróleo ficaram de fora da declaração final lá de Belém. Os pontos mais abstratos, como o compromisso de evitar o ponto de não retorno, por exemplo, foram contemplados. Os ambientalistas, aparentemente, né, Denis, estão frustrados. Pois é, né, Sara? Mas a gente tem que lembrar que, na verdade, a cúpula nada mais é do que um teto de vidro, né? Não deixa de ser. E aí eu acho que o Lula meteu meta, na volta a gente compra também na questão ambiental. Então é isso, vamos ver a notícia. Vamos ver aqui que o nosso grande Tatu no Toco soltou pra nós. Solta a voz, Tatu no Toco. Governança global, a ONU precisa. E é por isso, Shoa, que o Brasil tem exigido uma nova governança mundial. Por que uma nova governança mundial? Porque se você tirar uma decisão aqui em Belém sobre a questão do clima e não houver uma decisão de cumprimento, volta para o Estado Nacional e os congressos nem sempre aprovam. E aí as coisas não funcionam. Então nós precisamos ter uma governança global, a ONU precisa ser remodelada, a ONU não pode continuar com a mesma estrutura que ela foi criada em 1945. E é por isso, Shoa, que Lula apresentando o projeto do PT para o Brasil. Aí é osso, hein? Aí é osso, hein? E a Cúpula da Amazônia termina também com críticas sobre a falta de ações concretas. Deu no G1, no dia 9/8. Cúpula da Amazônia, entenda o que ficou de fora e o que entrou no acordo assinado pelos 8 países. Especialistas destacam que o texto final foi superficial e frágil, mas fazem elogios ao avanço do diálogo entre países membros das organizações do Tratado de Cooperação da Amazônia, a OTCA. Um documento batizado de Declaração de Belém é o principal legado da Cúpula da Amazônia, evento que reúne presidente e ministros de Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela nesta terça-feira, dia 8 e quarta-feira, dia 9, em Belém. O texto final da conferência não trouxe avanços sobre pontos considerados fundamentais para especialistas e entidades que acompanham o tema. 1. Deixou de assumir metas comuns de desmatamento. 2. Não estabelece medidas concretas para evitar o ponto de não retorno da Amazônia, a partir do qual os cientistas estimam que a floresta não se sustentaria sozinha. 3. Não veta a exploração de petróleo na região. Mas o texto sim sinaliza com alertas importantes e consensos assumidos pelos 8 países da região. 1. Ainda que sem medidas concretas, os países concordaram que é preciso evitar o ponto de não retorno da Amazônia. 2. Os presidentes acordaram em cobrar dos países desenvolvidos o pagamento de recursos para mitigar o impacto da mudança do clima. 3. Ficou acertada a criação de diversas instâncias de fiscalização comum dentro das perspectivas de fortalecer a organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA. E 4. Destaca a necessidade de proteger os territórios indígenas e o respeito aos direitos humanos nas mais diversas formas na região. Temas presentes na proposta da sociedade civil. Muito bem, dito isso aí, como o palco ambiental de Lula virou alvo de críticas de ambientalista na Amazônia, na BBC. Vamos ver o que a BBC estava falando para nós? Vamos ver aí a tal da BBC. A Cúpula da Amazônia, convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chegou ao final nesta quarta-feira. Ela vinha sendo tratada como um palco para projetar ao mundo a liderança do presidente brasileiro na área ambiental. Mas apesar de o governo brasileiro ter conseguido reunir líderes dos 8 países da região, o evento terminou alvo de alguns poucos elogios e muitas críticas de ambientalistas e movimentos sociais. Isso aconteceu porque, apesar de os países terem conseguido algum consenso em determinados assuntos, eles não conseguiram chegar a acordos em torno de 2 pontos considerados cruciais: uma meta comum de desmatamento zero para os países da Amazônia e o fim da exploração de petróleo na região amazônica.
Eu sou o Leandro Prazeres, correspondente da BBC News Brasil, e vim aqui para Belém, capital do estado do Pará, para acompanhar essa cúpula. Neste vídeo eu vou mostrar em 3 pontos como o evento criado para ampliar a influência de Lula na área ambiental acabou alvo de críticas de ambientalistas. A cúpula da Amazônia foi idealizada por Lula antes mesmo de ele assumir o seu 3º mandato. O evento que aconteceu nesta semana tinha o objetivo de reunir os chefes de Estado de 8 países da região amazônica. No final, apenas 4 deles vieram pessoalmente: Brasil, Colômbia, Peru e Bolívia. Nas semanas que antecederam o evento, havia expectativa de que durante a reunião os países conseguissem formar uma espécie de bloco coeso para participar de negociações internacionais na área ambiental, como a 28ª Conferência das Nações Unidas para o Clima, a COP28, que vai acontecer no final do ano nos Emirados Árabes Unidos. As conferências do clima são eventos que acontecem anualmente em que países do mundo inteiro tentam chegar a acordos para reduzir a velocidade do processo de mudança climática produzida pela ação humana. O próprio presidente Lula chegou a falar em entrevistas que queria uma posição única dos países da região. Aqui a ideia básica é a gente sair daqui preparado para, de forma unificada, todos os países que têm floresta ter uma posição comum nos Emirados Árabes, na COP28, e a gente mudar a discussão. Especialistas com quem eu conversei disseram que a expectativa com o evento era de que Lula conseguisse cacifar o Brasil como uma espécie de porta-voz informal dos países ricos em florestas tropicais. Olha o que o secretário executivo da ONG Observatório do Clima, Márcio Astrini, me disse. Abre aspas. A novidade deste novo governo Lula é que houve um entendimento de que a pauta ambiental é aquela na qual o Brasil consegue falar mais alto. Fecha aspas. Ao fim da cúpula, os países da região amazônica divulgaram uma declaração com mais de 100 parágrafos, com uma série de compromissos na área ambiental como a criação de uma espécie de painel científico amazônico sobre mudanças climáticas, o estabelecimento de uma aliança para o combate ao desmatamento, a criação de um centro de combate a crimes ambientais. Um dos principais pontos do acordo no grupo foi a cobrança de aproximadamente 100 bilhões de dólares que os países ricos prometeram em 2015 como parte do Acordo de Paris. Mas apesar disso, a posição unificada esperada por Lula não veio em pontos considerados importantes pelos ambientalistas: o estabelecimento de metas comuns para o desmatamento zero e a exploração de petróleo na Amazônia. São esses também os pontos que geraram mais críticas dos ambientalistas, como a gente vai ver agora. Um dos pontos que mais causou frustração entre os ambientalistas foi o fato de que a declaração final da cúpula não trouxe nenhum tipo de compromisso concreto para que todos os países da região chegassem a uma meta comum de desmatamento zero na Amazônia. Países como o Brasil e a Colômbia têm a meta de zerar o desmatamento na região até 2030 e havia a expectativa de que os demais países da região pudessem aderir a esse objetivo, mas a esperada meta conjunta não saiu. No lugar desse compromisso, os países prometeram promover o combate ao desmatamento, mas reconhecendo as metas nacionais estabelecidas por cada país. Funcionários do governo brasileiro com quem eu conversei aqui em Belém disseram que os países como Bolívia e Guiana teriam feito pressão para que a declaração não estabelecesse uma meta comum para todas as nações da região. E ambientalistas criticaram a ausência da meta comum. Em nota, o WWF elogiou o fato de que a declaração reconhece o risco de a Amazônia chegar ao ponto de não retorno. Por outro lado, o diretor executivo da ONG, Maurício Voivodic, criticou o posicionamento em relação ao desmatamento. Olha o que diz um trecho da nota. Abre aspas. É necessário que se adotem medidas concretas robustas que sejam capazes de eliminar o desmatamento o mais rápido possível. Fecha aspas. Eu perguntei ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se a falta de uma meta comum não atrapalhava o objetivo do Brasil de que os países da região chegassem à COP28 unidos. Olha o que ele me respondeu. Não vai separar a região e houve acordo no final, houve entendimento sobre essa questão de desmatamento. O Márcio Astrini, do Observatório do Clima, também lamentou a falta de uma meta comum. Ele disse, abre aspas, a meta de desmatamento zero colocaria esse documento em outro nível, mas isso não aconteceu. A explicação para isso é que temos países vivendo momentos políticos diferentes. O Brasil é um grande produtor global de commodities e assumir uma meta como essa tem impacto nos negócios do país lá fora. Com outros países, as expressões são diferentes, fecha aspas. Nos dias que antecederam a cúpula, movimentos sociais fizeram manifestações pedindo o fim da exploração de petróleo na Amazônia e a redução global da utilização de combustíveis fósseis. Eles são apontados como os principais responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa que causam as mudanças climáticas. Apesar da tentativa do governo brasileiro em focar a declaração da cúpula no aspecto florestal, a exploração de petróleo na Amazônia acabou incluída no documento assinado pelos países. Nesse documento, os países dizem que vão, abre aspas, iniciar um diálogo entre os Estados-partes para a sustentabilidade de setores tais como a mineração e hidrocarbonetos na região amazônica,
Fecha aspas. Para ambientalistas, no entanto, os termos da declaração foram insuficientes. O tema é delicado para os países ricos em reservas de petróleo como Brasil, Venezuela, Guiana, Suriname e Equador. Do outro lado, a Colômbia vem defendendo o fim da exploração de petróleo na Amazônia. Em seu discurso durante a cúpula, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, voltou a criticar a atividade. Ele chamou as apostas em novas fontes de combustíveis fósseis de negacionismo. As direitas, elas têm essa fonte de escape muito fácil através do negacionismo, através de negar a ciência. E para os progressistas é muito difícil. Então, isso gera outros tipos de negacionismos, que é, vamos postergar as decisões. O ministro Mauro Vieira evitou criticar a declaração do presidente colombiano. Olha o que ele disse ao ser questionado sobre o assunto. Nós não temos uma posição diferente. A posição é convergente, cada país terá que seguir um ritmo e um passo que tiver ao seu alcance. Há muitos países do mundo em que ainda tem uma matriz energética totalmente dependente do carvão e de combustíveis fósseis. A ONG Greenpeace criticou a falta de compromisso comum dos países em torno do petróleo. Isso é o que diz a nota da organização. Abre aspas. Fato é que o Brasil e os demais países perderam a chance de colocar em prática ações que respondam à altura aos alertas da ciência. A queima de combustíveis fósseis é responsável pelo agravamento da crise climática. Fecha aspas. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar o seu like e deixar os comentários por aqui. E continue acompanhando a nossa comunidade no YouTube, nas redes sociais. Pois é, aparentemente o zongueiro tão pá. E se o zongueiro tão pá, alguém está feliz. Mas vamos ver quem não está feliz, que é o nosso, o meu, o seu, o nosso incrível Padre Marcelo. Não, Padre Marcelo não, é o Hulk. Pô, desculpa, Mark Ruffalo, é o Hulk. Tô confundindo já, não sei mais quem é o Padre Marcelo Rossi, quem é o Hulk, viu, gente? Quando eu vejo o Padre Marcelo andando de costas, eu falo, é o Hulk, não é possível. Vamos lá, então. Obrigado, meu bem. Fake Daddy! Fake Nery. O meu veredito, Fake Nery. Mark Ruffalo, o Hulk de Vingadores, critica Lula em cúpula da Amazônia. Ator se diz decepcionado com o desempenho do presidente devido à falta de metas concretas para a proteção da floresta. Bem-vindo ao clube, hein, Marco Rublo? Tá decepcionado com o Lula? Bem-vindo ao clube. Pela falta de meta ainda. Puta, aí você tá no clube mesmo, hein, Marco Ruffalo? Mark Ruffalo, ator de... Eu nunca tive nesse clube também. Nunca me decepcionei com o Lula, porque eu nunca criei expectativa nenhuma. Tá aí. Eu tô achando que é fake nerd. Pera aí que eu vou tocar o fake nerd pra você. O meu veredito, Fake Nery. Marco Ruffalo, autor do filme dos Vingadores 2019, Zodíaco 2016. É o filme, todo mundo sabe, é o Hulk, né? E ativista ambiental, criticou a participação do presidente Lula da Silva na cúpula da Amazônia, no encontro entre chefes de Estado de 8 países que têm a floresta em seu território. Vamos ver o que ele falou. O senhor é um dos meus heróis, Lula, mas me parte o coração ver que a declaração de Belém da cúpula da Amazônia não tem metas concretas para proteger a floresta. A emergência para proteger a Amazônia é uma emergência climática e nós não temos tempos a perder, escreveu Ruffalo. Em seguida, reforçou que são precisas maiores ações para proteger a floresta amazônica. A Colômbia, sob o comando de Gustavo Petro, é a primeira nação amazônica a seguir o que a ciência recomenda. A meta de proteger 80% da floresta até 2025. E um pedido para interromper a extração de petróleo na Amazônia. Esse é exatamente o tipo de liderança que a humanidade precisa agora. Senhor presidente, tá desesperado. Ele tá pá, Sara. Eita, pecha. Aqui acabou, eu vou ser obrigado a tocar o acabou. Acabou. Não existe mais. Acabou o assunto. Essa é a minha opinião. Já meteu um acabou. Denis, você que estava aí do ladinho, no Pará, você que é do Pará. E aí, mano? Você tá igual o Hulk ou você tá igual o presidente da Colômbia, caramba? Não, eu já tinha uma expectativa bem baixa, na verdade, né? E até porque, Tami, essa cúpula de Belém agora, ela é só o esquenta, né? Você tá ligado que vai ser em 2025, a COP ela vai ser em Belém. Então, na verdade, ele não tava com muito compromisso de fazer qualquer coisa aqui agora, porque agora ele só tá fazendo aquele esquenta pra COP de Belém que vai ser em 2025. Então, né? Menos isso. Ele faz aquela que a gente conhece bem, né? Que ele faz bastante bem na área econômica, que é fazer aquele teatrinho, envolver todo mundo, né? Prometer e tipo assim, nem para quem ele de fato promete o que eles querem, né? Por exemplo, os ambientalistas, ele entrega, na verdade, fica só nesse discursinho. Agora, sabe, Tami, o que me preocupa? Por exemplo, nesse tipo de
nesse tipo de compromisso ambiental são uma agenda completa de itens negativos, uma agenda negativa. Por exemplo, assim, ó, não desmatar, não explorar, não fazer aquilo. Beleza, mas tipo assim, a gente quer saber a agenda propositiva, a agenda positiva. Porque, cara, eu não sei de onde que eles tiraram na cabeça que só simplesmente proibir e vai resolver a parada. Porque, na verdade, a solução é cuidar do povo daqui. A partir do momento em que você começar a dar saneamento básico, começar a dar outro tipo de emprego não degradante, começar a dar uma infraestrutura para as pessoas, né? Começar tipo assim, gerar uma atividade econômica aqui que seja uma atividade não poluente ou mais produtiva, ou que envolva até, né, a utilização da floresta para fazer isso. Então, tipo assim, essa agenda propositiva, ela é uma agenda que não existe. Você disse Isso que me preocupa desenvolvimento, nesse tipo Denis? de proposta. Você disse desenvolvimento? É disso que você está falando? Desenvolvimento, cara. Puta, isso... Exato. Você já imaginou fazer um saneamento básico? Fazer colocar nesses projetos aí que não só... que a única maneira de proteger a floresta é cuidar do povo que está aqui. E a partir de então, o povo que está aqui vai cuidar da floresta. Entendeu? Esse é o primeiro passo básico. O primeiro passo básico é como nós vamos cuidar do povo amazônico. Passo 2. Tá, como é que a gente vai preservar a floresta agora? Entendeu? Então eu acho que vai por aí. Falta agenda propositiva e tem muita agenda negativa. Denúncia, Sara. O Denis quer um governo desenvolvimentista. E você, Sara? O que você quer? Quer um governo que desenvolve o seu próprio país? Ou não? Quer lorota, mimimi, blá blá blá, falação. O que fala não se escreve. Teatro. Eu quero desenvolvimento. Eu concordo. Nossa, Denis, eu assino tudo que tu falou agora. Tudo. Até porque, assim, falta, de fato, uma proposição desse desenvolvimento, né? Então, em alguma instância, a nossa reclamação é a mesma, né? Que as ONGs, né? Elas querem coisas concretas. A gente também quer coisas concretas, entendeu? A gente também quer proposição, entendeu? Não adianta me falar que o Gustavo Petri foi lá e prometeu, inclusive a popularidade do Gustavo Petri tem caído, né? Não adianta falar que o Gustavo Petri foi lá e prometeu mundos e fundos até o final de 2025 desmatamento zero, que a gente sabe que dificilmente vai ocorrer, entendeu? E não adianta manter a floresta em pé e todo mundo passando fome, entendeu? Isso não funciona, isso não é bom nem para o meio ambiente, sabe? Eu tava com medo de te interromper, Denis, mas é que a gente tem uma breaking news de verdade. Solta. Aí o mandado? Preso. PF quebrou o sigilo do Bolsonaro, fiscal, tudo. Coloquei na pauta ali. Eita! E você? Embaixo do Marco Ruffalo, acabou de sair no CNN. Você que tá aí. Você que tá aí agora. Aguente firme. Sabe por quê? Porque nós somos o João Kleber do Brasil. Né? PF pede ao STF quebra de sigilo fiscal e bancário de Bolsonaro. Aqui acabou. Eu vou tocar a musiquinha pro Bolsonaro. Peraí. 1 minuto de silêncio que eu vou tocar a musiquinha pra ele. Acabou. Não acabou, não. Acabou sim. Não acabou, não. Acabou. E ele tá bem nesse meta agora, né? Ele tá num diálogo com o Thiaguinho e a Mari Rios, nesse exato momento, né? Pra ver se realmente acabou. E ele tá ali, né? Em fase de negação, falando que não acabou. Mas a Mari Rios tá falando pra ele, acabou sim. Então é isso aí. Mas, ó, espera que isso aqui vai chegar essa pauta ainda. Vamos voltar ao que nós estávamos falando. Vai, pode voltar. Não, é isso que eu gostaria de colocar aqui. Eu assino embaixo que o Denis diz e complemento dizendo que parece ser uma reclamação semelhante à nossa, que não é tão longueira assim, né? A gente é muito mais pela exploração sustentável mesmo e até preservação de grande parte.
Mas falta ainda uma postura propositiva, não no âmbito apenas da preservação do meio ambiente, mas no plano social. Isso falta muito. Acho que tem até mais para o ambiental do que para o desenvolvimento social. Entendeu? Porque é o seguinte, né? Não vi ninguém fazendo. Ninguém fazendo reuniãozinho de universal para poder falar dos altíssimos níveis, né, de mortalidade infantil da região. Eu não vi. Eu não vi ninguém fazendo reuniãozinha para falar do baixíssimo nível de saneamento básico concluído da região. Eu não vi ninguém fazendo reuniãozinha para falar da baixíssima infraestrutura e da dificuldade que o deles tem de levar a Haru no médico. Eu não vi ninguém fazendo isso não. Mas o Hulk tava lá, né? Alô, Hulk. Alô, Hulk. Vamos lá. Sara, mãe do chat. Vai lá. Só complementando aqui para finalizar, Tamir. Agora saiu alguns índices, agora a gente o Pará aqui está nas últimas colocações em saneamento básico e nosso IDEB, né, caiu demais. Então, tipo assim, educação para as crianças e saneamento básico aqui foi pro saco, entendeu? Então essa é a preocupação zero, né? Agora, eu estava assistindo o Ciência Sem Fim lá com o Nicodelis, tá ligado? Que é um puta cientista, tava falando lá com o Sérgio Sacani. Aí ele tava falando, cara, todos os bondes da Revolução Industrial a gente perdeu, tá ligado? Todos os bondes que apareceram a gente acabou perdendo. E o único bonde que a gente pode pegar nesse momento não é mais indústria pesada, não é mais automóvel, não é mais a microchip. Agora, essa indústria é biomedicina, tá ligado? E aí a chave dessa parada tá aqui. Então, se tem um projeto de futuro e é um bonde que a gente pode pegar e tá ao nosso alcance, é essa parada de investir na biomedicina através de produto amazônico, cara. De estudar as propriedades das coisas que tem aqui. Quem que tá discutindo esse caminho? Quem que tá propondo esse caminho? Qual é o traço que a gente tá vendo aqui? Qualquer menção, ideia ou possibilidade? Não tem, né? Não chega nem perto disso. Isso aí seria essencial se a gente quisesse falar de desenvolvimento amazônico, de preservação e de desenvolvimento regional também, né? Do país como um todo, inclusive. Tá aí. Mas concordo, viu, Denis? Concordo. Melhor que você, só dou de você, viu? Suas frases foram bem colocadas. Muito boa.